Olá, olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, sou jornalista, sou professor de língua portuguesa há muitos anos, mais especificamente há 30 anos eu trabalho com vestibulandos, Enem, ensino médio, e há 10, 12 anos eu trabalho com alunos na graduação, produção textual, jornalismo, cursos da área do direito, tudo isso a gente trabalha na produção textual. E o vídeo de hoje vai servir para você também que vai fazer concurso público, porque eu vou falar sobre a questão da formalidade e informalidade na língua portuguesa, sobre as variantes linguísticas. Vou falar um pouquinho também sobre como isso pode interessar para quem vai fazer redação oficial em concurso público. Olha só, uma coisa múltipla hoje, hein? Mas também eu vou abordar questões ligadas a, adivinhem, olha só, Semana de Arte Moderna, para quem vai fazer Enem. Isso vai aparecer na prova desse ano, não vai? E pode ser, inclusive, tema de redação. A questão da Semana de Arte Moderna, nós estamos fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um marco na literatura, e como isso influencia a língua e os nossos brasileirismos, que tem muita relação com a Semana de Arte Moderna. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses brasileirismos e, portanto, questões de regência, de vocabulário. Então, é um mix aqui para quem precisa de produção textual, para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer Enem, ou para quem gosta de aspectos ligados à língua. A gente vai abordar hoje coisas múltiplas, mas o tema central é abordarmos a questão, então, das variantes linguísticas. É preciso que a gente entenda algumas coisas que são muito importantes em matéria de língua quando a gente fala em variações linguísticas. O que são as variações linguísticas? Ninguém fala do mesmo jeito o tempo todo, em todas as situações. Ou seja, nós usamos a língua como usamos a roupa. O princípio básico é da adequação linguística, ou seja, a sua eficiência como falante da língua, ela depende muito do nível de adequação. Eu preciso estar adequado de um jeito de falar, adequado a cada situação. Você não vai falar com uma pessoa estranha da mesma maneira que você fala com um familiar. Portanto, o conceito aqui é de adequação linguística. Portanto, a gente não vai falar propriamente de certo e errado, e sim de adequado. É sobre isso, basicamente, que está no fundamento da língua. A gente tem de abordar essa questão da adequação, que é tão importante para quem trabalha a língua. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona essa questão da adequação. Vejamos só. Vamos pegar um textinho aqui para a gente poder melhor colocar na prática dessa base que eu estou falando sobre a questão da formalidade. Geralmente, quando a gente fala em um texto formal, qual é a ideia que vocês têm? Que você que está me ouvindo, você está sentadinho aí, comendo o seu salgadinho, né, papirando aí na internet. Olha só, quando a gente fala em formalidade, o que é que geralmente se imagina? Né? Um texto formal é um texto chato de ler, é um texto com, sei lá, aquele bafo de múmia, como eu costumo dizer, né? Com cheiro de naftalina, uma coisa antiga. Formalidade, a palavra formal, formalidade, nos leva a essa ideia. Do ponto de vista linguístico, essa ideia está errada, porque nós não estamos falando propriamente de formalidade, não significa dizer que seja um texto antigo que não comunique. Em absoluto. Formalidade pode ser um texto. O nível de formalidade vai depender muito. Se usar palavras difíceis não significa dizer que seja formal. A formalidade não pode abrir mão de um princípio básico da comunicação, que é a clareza daquilo que eu estou comunicando. Eu preciso ser claro, as pessoas têm de entender o que eu estou comunicando. Isso necessariamente não precisa ser um texto áspero, um texto difícil, um texto com palavras complicadas. Portanto, quando você pega uma redação do Enem e observa ali usar o nível formal de linguagem, uma norma culta de linguagem, você não tem que imaginar que tem que usar palavras difíceis. Esse é um erro que geralmente nós temos em relação a isso. Vamos olhar melhor isso? Olha só. Os bancos médios alcançaram um dos seus melhores anos em 2006. Isso aqui é uma questãozinha de concurso público, mas serve para você entender toda a base teórica que eu estou falando aqui, hein? Ora, os bancos médicos alcançaram um dos seus melhores anos de 2006, ponto. Você terminou o periodinho curtinho. Olha como o período curto dá mais clareza ao texto. A rigor, essas instituições, quais instituições? Coesão textual, eu estou me referindo a bancos, por isso essas com dois S, porque o essa e esse com dois S remete a um antecedente no texto, coesão textual.
Essas instituições não optaram por nenhuma profunda ou surpreendente mudança do foco estratégico. Ponto, termina o período. Você está vendo que os periodinhos têm 2, 3, 4 linhas? Favorece a pontuação, agiliza o texto, dá uma informação mais clara. Bem ao contrário, elas, quem são elas? As instituições, muito bem. Quais são as instituições? Os bancos. Então, observa coesão textual. Elas, instituições, bancos. Isso é coesão textual, qualidade do texto. Apenas voltaram a atuar essencialmente como bancos. 2 pontos. No ano passado, a carteira de crédito dessas casas bancárias, olha aí, ó, outro elemento de coesão, cresceu 39,2%, enquanto a carteira dos 10 maiores bancos do país aumentou 26,2%, ambos com referência a 2005. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior concorrência no setor. Isso é um texto jornalístico. Esse texto aqui é um texto formal, não é um texto coloquial, oral, não usa uma linguagem cotidiana do dia a dia. É um texto escrito, formal, mas nem por isso é um texto com palavras muito complicadas. Talvez asseverar possa criar um certo ruído, seja um nível um pouquinho maior, mas todas as palavras aqui estão dentro de um contexto formal de linguagem, não é um texto oral. Observa a expressão a rigor. Ninguém fala na coloquialidade, no dia a dia, a rigor isso é um problema? Não, a gente não fala assim. É uma expressão um pouco mais formalizada, mas nem por isso é um texto rançoso, chato, difícil, com palavras complicadas. Então aqui você tem um texto com um nível de formalidade bem acessível a boa parte dos brasileiros. É bem entendido isso? Então, isso aqui é um nível de formalidade, não resta a menor dúvida, sem usar palavras complicadas. Legal? Muito bem. Vamos adiante mais um pouquinho? Olha só. Questãozinha de redação oficial, CESP Brasília, lá, Banco do Brasil, 2007. A correção gramatical, nós vimos que está correto do ponto de vista da norma culta, não há infrações ali. Nível de formalidade, então, nível formal, sim, né? E as escolhas lexicais, ou seja, o vocabulário empregado, permite afirmar-se que a linguagem do texto está apropriada para correspondências oficiais. Correspondência oficial, nível formal. Nem por isso a formalidade está associada a palavras complicadas. Portanto, numa redação do Enem, se você começar a conclusão com uma palavra pouco usual, que é muito comum, não é? Você não vai ganhar pontos por isso. Por quê? Porque se você colocar na conclusão desse modo, enfim, são expressões de finalização que estão dentro do nível formal. Assim, desse modo, enfim, serve para você concluir um texto, serve para uma conclusão de um texto qualquer, e nem por isso isso é informal, está dentro da norma culta, é formalidade. Então, a formalidade não é você usar palavras complexas, complicadas ou pouco usuais. Isso não se ganha pontos na redação do Enem. E aqui, como a gente está vendo, na questão da redação oficial, também a mesma coisa, dentro da mesma lógica. Portanto, formalidade, gente, informalidade, não significa dizer que ser formal é você não comunicar, é você usar palavras ou expressões complexas, né? Eu costumo dizer que há a diferença entre formal e formal. Não confunda as duas coisas, né? Agora vamos comparar como é que começa esse texto, que também é um texto jornalístico. Olha lá, não foi por falta de aviso. Desde 2004, a aeronáutica vinha advertindo dos riscos do desinvestimento no controle do tráfego aéreo. Olha só como é um como é um texto jornalístico. De novo, você está vendo que o comum do texto jornalístico são esses periodinhos curtos. Você está vendo? Períodos curtos, legal? Ao apresentar suas propostas orçamentárias, mesma coisa, o nível formal de linguagem, como a imprensa escrita costuma usar o nível formal de linguagem. No entanto, curiosamente, o começo do texto ele é um pouco mais coloquial, um pouco mais relaxado. Olha só, não foi por falta de aviso. Agora não parece uma linguagem falada, gente. Olha só, não foi por falta de aviso, hein? Eu avisei você. Isso beira a coloquialidade. Então, essa expressão inicial é bem mais coloquial. E aí a pergunta CESP Brasília é a seguinte: a expressão não foi por falta de aviso é adequada para iniciar um ofício? Ora, um ofício tem de ser formal. Isso aqui não é formal, isso aqui entra na informalidade, ou seja, esse texto ele começa com uma frase bem coloquial. O que a gente vai entender como coloquial? Da oralidade, como a gente fala no dia a dia, não foi por falta de aviso, hein? Então, essa afirmação aqui não é adequada, portanto, essa é uma afirmação errada, legal? Escolhas lexicais, como assim, prof? Escolha de vocabulário, olha só.
Vocabulário é fundamental. Como eu sei que você é um falante da língua eficiente? Se você tiver uma rede sinonímica, ou seja, se você tiver, como a gente costuma dizer, um bom vocabulário. Então vamos falar um pouquinho sobre rede sinonímica. Segura aí. Olha lá. Peço encarecidamente que o senhor atenha-se. Olha o nível de formalidade desse texto, tá? Isso aqui a gente não fala assim, né? A gente vai escrever. Isso não é um texto oral, portanto, ó. Peço encarecidamente que o senhor, estou ouvindo o cara falando isso, ó, que o senhor atenha-se o mais possível à sua prova, a fim de que tenhamos uma nota plausível com o seu íntegro desempenho. O que ele quis dizer exatamente? Vamos ver isso dito oralmente, numa linguagem bem informal, bem coloquial. Como seria a frase? Não cole, por favor. É isso, a frase é essa. Então, se o conteúdo ele é o mesmo, ou quase o mesmo, a maneira de dizer é que muda. Eu usei um texto mais formal e usei um texto informal. Ora, como eu vou usar um texto mais ou menos formal? De acordo com a situação e de acordo com o meu interlocutor. Um interlocutor que eu não conheço, eu vou usar um nível de formalidade maior. Agora, em casa, com os meus familiares, com os quais eu tenho intimidade, eu vou usar uma informalidade, uma coloquialidade. Então, observa que são duas coisas diferentes. Como funciona a adequação linguística? Você tem de usar a língua como a roupa. Ou seja, você vai na esquina comprar, sei lá, manga, comprar uma fruta qualquer, vou comprar tomate, que eu preciso fazer um molho. Eu vou comprar tomate usando uma linguagem informal. Você não vai chegar, portanto, de terno e gravata para comprar tomate. Bem entendido? Então, isso é o que nós chamamos de adequação linguística. A sua habilidade está justamente nessa, ou seja, existe um senso comum, deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para você que é importante. Existe uma ideia de que quem domina bem o português fala de um jeito formal, fala o tempo todo de uma maneira muito formal, muito padrão, norma culta, né? Você imagina o juiz, vamos pegar o juiz, que é uma boa figura, o juiz com a sua roupa de juiz, com aquela roupa preta, linda, maravilhosa, né? Cheia de babados, legal. Você imagina aquele juiz numa audiência, ele vai usar uma linguagem formalizada, e mais do que formalizada, uma linguagem técnica, muitas vezes, referente ao mundo jurídico. Né? Então, a gente vai chamar isso de uma linguagem técnica ou profissional. Muito bem. Mas tudo também dentro de um nível mais formal de linguagem, porque ele está numa situação formal, porque ele está numa situação que exige aquela linguagem. Isso é adequação. Mas quando ele chega em casa e ele está conversando com a esposa dele, evidentemente que ele não vai usar a mesma linguagem com a esposa. Mas ele não vai dizer, querida esposa, queira, por favor, alcançar-me o prato para que eu possa degustar essa delícia que você preparou. Ele não vai falar assim desse jeito com a mulher dele, né? Meu amor, você me alcança ali o prato de comida para eu poder almoçar? Ele vai usar uma linguagem informal. Então, o mesmo juiz que usa uma linguagem formal vai ter de usar uma linguagem formal. Ou seja, a eficiência dele é mais ou menos funciona como o seu gorropeiro, onde você guarda sua roupa, seu armário de roupas lá. Mas eu vou buscar a roupa adequada à situação. Eu tenho que buscar a linguagem adequada à situação. Isso é eficiência linguística. Bem entendido? Nós vamos mais adiante agora, porque eu quero mostrar isso muito mais associado ao que vai interessar para vocês, por exemplo, numa prova de concurso público ou mesmo numa redação do Enem ou na prova do Enem. Olha lá. Então, vamos ver o que é uma rede sinonímica? O cidadão ele vai ser eficiente se ele tiver um cartel de palavras adequado para usar em cada situação. Essa eficiência, quanto maior for a minha rede sinonímica, não é que você vai dizer vocabulário, né? Mas quanto maior for a minha rede sinonímica, mais eficiente eu sou do ponto de vista da linguagem. Portanto, olha só, matrimônio, núpcias, bodas e casamento, quer dizer a mesma coisa. Mas se eu tiver esse arsenal de palavras aqui, introjetado no meu vocabulário, eu vou saber qual escolher em cada situação e qual vai ser mais adequada. Vamos melhorar isso? Olha só. Uma coisa é você falar abdômen, outra coisa é você falar ventre. São sinônimos? São palavras, olha só. O que são sinônimos? Presta atenção em mim. Não existem palavras iguais. Ponto. Escreve aí, bonitinho. Não existem palavras iguais. As palavras, elas não são iguais do ponto de vista do significado. O significado até pode ser igual, mas o sentido vai ser diferente. Por isso que elas não são iguais, elas não querem dizer a mesma coisa, né? Então eu digo abdômen, ventre, barriga e pança. Pança é legal, né? Olha só. É óbvio que abdômen e ventre são mais formalizados. Barriga, especialmente pança, são palavras muito coloquiais, muito orais.
Percebe a diferença? Legal. Mas mesmo assim, entre abdômen e ventre há diferenças. Por quê? Observa que, apesar de dizerem a mesma coisa, se referirem à mesma coisa, legal? Elas têm sentidos diferentes. Por quê? Porque o sentido do ventre guarda um certo erotismo, que abdômen não tem. Abdômen é muito físico, não é erótico, não é sensual. Ventre já é sensual. Agora, quer ver como é sensual? A dança do ventre, olha a sensualidade, você percebe o balanço aqui, ó, a dança do ventre é extremamente sensual. Agora você imagina a dança da barriga, perdeu a sensualidade. E o pior, a dança da pança. O que você achou agora da dança da pança? Não tem nenhuma sensualidade, né? Então, apesar de terem o mesmo significado, o sentido é diferente. Por isso que não existem sinônimos perfeitos. Face e rosto. Agora, cara e fuça é outra coisa, né? O rosto, a face, mais formalizados. A cara e a fuça, bem mais informais. Então, isso, o que nós estamos vendo agora, são as redes sinonímicas. A eficiência está, primeiro, não esqueça, né? A adequação, e essa adequação está ligada à rede sinonímica. Ou seja, a minha competência de falante vai depender justamente da minha capacidade de ter uma rede de sinônimos. Deixa eu botar a tela cheia aqui para você. Agora vamos lá, vamos entrar em aspectos mais gramaticais agora, para ajudar você que também vai fazer Enem, você que precisa de gramática, enfim. Vamos lá. Quando a gente fala de gramática, olha só, eu vou falar de coloquialidades, ok? Então, existem determinadas informalidades, determinadas coloquialidades que são ou chamadas de brasileirismos, que é um jeito muito brasileiro de usar a língua portuguesa. Então, deixa eu voltar para a tela cheia, para lá, deixa eu voltar aqui, e agora eu vou falar com o carinha que vai fazer o Enem esse ano, 2022. Por quê? Porque 2022 são 100 anos da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna marca o modernismo do Brasil, que é um movimento extremamente importante, porque é um movimento muito brasileiro, e ele traz, na sua essência, olha só como isso é importante para a gente falar de língua, né? Que poderia ser um tema de redação para esse ano, em função da Semana de Arte Moderna, né? Ele preconiza uma língua brasileira e não uma língua portuguesa. Então, que língua é essa que nós falamos no Brasil? É a língua portuguesa porque tem uma estrutura igual à língua que se fala e que se usa em Portugal. Mas ela possui nuances muito próprias, que talvez não possam, digamos, trazer uma nova língua. Essa é uma bela discussão. Mas que tem coloridos diferentes. Por quê? Porque ao longo desses 500 anos de colonização brasileira pelos portugueses, nós pegamos a língua portuguesa, essa língua ibérica, e colocamos um colorido muito brasileiro. Por quê? Porque nós temos a nossa própria cultura. Ou seja, nesse caldeirão que é a língua portuguesa usada no Brasil, você tem aí os imigrantes que chegaram dando a sua contribuição. Você teve o negro, que foi fundamental para dar uma contribuição importante para essa língua portuguesa, que assumiu, portanto, um colorido diferente daquele utilizado em Portugal. Portanto, a língua portuguesa usada no Brasil, ela é diferente da língua portuguesa usada em Portugal. Por quê? Porque são culturas diferentes, e são 500 anos de história e história diferente. E a língua faz parte da sociedade, faz parte da história, faz parte da cultura. Bem entendido isso? Então, olha como isso é importante a gente entender, né? Não se pode dizer em absoluto que em Portugal se fala um português melhor do que o que se fala no Brasil. Essa afirmação é completamente estapafúrdia, ela não corresponde com uma verdade científica, que cada língua tem as suas nuances. E é isso que a gente precisa entender. Por isso que você tem que varrer da sua ideia o jeito de que existe uma maneira, a frase, de que existe uma maneira certa e errada. Então, vamos olhar isso na prática para a gente entender. Então, olha só. Primeiro, o que é importante a gente lembrar? Que a língua faz parte da cultura e que ele é um símbolo. A língua é um símbolo e é uma questão de identidade nacional. Sim, senhor. Então, nós temos uma identidade nacional que é esse português usado no Brasil, que é diferente, em várias nuances, do português empregado em Portugal. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá? Você está pronto para isso? Então, vamos ver. Olha só. Coloquialidades ou brasileirismos, ou seja, isso que os modernistas de 22 vão exaltar na poesia, enfim, na literatura prosa, vão exaltar essas diferenciações, ou seja, até então, quando você colocava um personagem falando num romance, né, escrito no Brasil, você cuidava para usar um certo nível de formalidade. A partir de 22, a gente quebra esse paradigma. Por quê? Porque se são personagens brasileiros, eles têm de usar uma linguagem bem brasileira, uma linguagem de um português bem abrasileirado.
E que português seria esse abrasileirado? Então, agora vamos falar de gramática. Está pronto aí? Olha só. Agora, olha que bacana que eu vou apontar para vocês. 4 tópicos aqui. Você está pronto? O primeiro deles. Colocação pronominal. Ou seja, próclise em começo de frase. Ou seja, colocar um pronome oblíquo no começo da frase é um brasileirismo, coisa que não se usa em Portugal. Então, eu digo, me dá um cigarro, me alcança o lápis. Olha só esse me, gente. Está vendo aí? Me dá um cigarro, me alcança o lápis. Em Portugal seria dá-me um cigarro, alcança-me o lápis. Olha que diferença importante você está vendo aí, né? Então, isso é colocação pronominal. E é resultado dos quase 400 anos de escravidão. Por quê? Porque esse pronome colocado em começo de frase é um africanismo, os africanos faziam isso para suavizar esse imperativo aqui do dá-me um cigarro, olha só, não é? Agora me dá um cigarro, suaviza isso, né? O escravo não podia usar esse imperativo tão imperativo assim, beleza? Vamos ver a B. Emprego da preposição em com verbos de movimento. Né? Isso é um super brasileirismo, ou seja, o verbo chegar, o verbo ir, são verbos de movimento. E verbos de movimento exigem a preposição a. Então, cheguei à estação com crase, cheguei à casa dela com crase, e não na estação e na casa dela, em mais a. Isso é um brasileirismo. Você vai dizer que isso é errado? Não, isso não é errado. Isso é uma informalidade tipicamente brasileira. Quando fomos ao teatro, e não quando fomos no teatro, você está vendo o em aí, ó. Vai onde nem sonha ir, mas quem vai, vai a algum lugar, portanto, vai aonde nem sonha ir, porque o verbo ir exige a preposição a, que é a preposição de movimento. Ele nunca foi à praia com crase e não foi na praia, o que seria um brasileirismo. Ou seja, vou dizer que isso é errado? Não. Eu vou dizer que isso é uma informalidade, um brasileirismo que não atende à norma culta. Sim, mas é um brasileirismo. Beleza, gente? Vamos ver. Letra C. Emprego do verbo ter no sentido... Isso é super brasileiro, ó. O verbo ter no sentido existencial de haver. Tinha grandes torcidas no estádio. Olha como todo brasileiro vai dizer isso, né? Mas o verbo ter, ele não assume essa ideia existencial do verbo haver. Ou seja, em vez de tinha uma grande torcida, eu tenho de dizer, pela norma culta, havia grande torcida. Olha como fica muito mais formal. Ou existia grande torcida no estádio. Tem problemas demais em aula? Há problemas demais em aula. Há muitos assaltos. Observa que o verbo haver ele é um verbo formal, mas na oralidade, na informalidade, esse brasileirismo, que é muito comum, e os modernistas usaram isso na sua literatura com muito gosto, porque é uma marca de brasileirismo, o verbo ter no sentido existencial, em vez de usar o verbo haver. Na letra D, quarta, essa aqui também é muito legal, o pronome oblíquo lhe, que é um lusitanismo, não é? Ou seja, um escritor brasileiro não usa o lhe porque ele marca o lusitanismo. Ele prefere dizer dei a ela meu carinho do que dei. O que você prefere? Olha bem, dei a ela meu carinho ou dei-lhe meu carinho? Mais ainda, a gente vai dizer dei para ela meu carinho. Né? Não tem nada errado nisso, gente. O a ela pode funcionar como esse pronome aí. O pronome funcionando dessa maneira está certinho. O lhe é um lusitanismo. Só isso. Então, esse pronome oblíquo lhe assinala um lusitanismo, o que é uma marca registrada, portanto, de um movimento anterior ao modernista. Os modernistas, simplificadamente, né, vão evitar o pronome lhe. Por quê? Porque isso é uma marca de lusitanismo, isso não faz parte da nossa maneira de falar. Legal? Então, mais complexo do que simplesmente falar de certo e de errado. Então, fica registrado para você aí a questão da língua como identidade, das marcas de brasileirismo na gramática, que é bem legal para você ver e entender um pouquinho essa mecânica, do nível de formalidade informal. Olha quanta coisa a gente viu aqui, hein? Então, antes de encerrar, dá um joinha aí, vai, dá um ok, recomenda o vídeo para a galerinha, ajuda a construir esse vídeo. Quem não está inscrito, inscreva-se aí no canal, bota o sininho para você receber as atualizações e manda dicas e informações, que isso é bem importante para o prof. Legal? Valeu!